O Senhor é grande, poderoso, maravilhoso. Todos acharam? João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Amém? Até aí. Senhor, muito obrigado, Pai, por este momento de louvor e adoração que nós tivemos aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pela presença de cada irmão que veio, Pai, adorar a Ti, engrandecer e exaltar ao Teu santo nome. E, Senhor, nós queremos pedir a Ti, Pai, que o Senhor possa, Pai, ministrar sobre as nossas vidas a partir deste momento. Nos ensina, Senhor, nos corrige, Pai. Senhor, e eu quero pedir a Ti, Pai, que o meu eu venha cair, Senhor, e que o Senhor venha crescer através de mim, Senhor. Que a minha face, Senhor, possa desaparecer, Pai, e a Tua face possa aparecer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Deixa eu perguntar mais uma vez para você: quem aqui é filho? Aleluias. Olha só, analisando a minha vida e olhando também para a vida de algumas pessoas, olhando os exemplos familiares, tudo que acontece dentro de uma família, nós vemos aquele pai que se queixa do seu filho. Cara, como meu filho é arteiro, como meu filho apronta. Aquele menino é difícil lidar com ele, é difícil conversar com ele, é difícil dialogar com ele. Não, com meu filho não tem conversa. Nós sempre vemos pessoas falando dessa forma. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim: olha, rapaz, você não tem noção de como meu filho é arteiro, como ele faz bagunça. Às vezes chega a ser uma coisa fora do normal a bagunça que ele faz. E eu olhei para ela e falei assim: olha, mas até onde eu sei, os filhos refletem os seus pais. Até onde eu sei, o filho, ele se espelha nos seus pais. E aquela pessoa olhou para mim e falou da seguinte maneira: olha, pior que eu era arteiro também quando era criança. Eu também era arteiro. Esses dias, o meu pai estava falando que o meu irmão é uma pessoa difícil de lidar com ele, que é um cara complicado, e que tudo que você fala, ele fica bravo e às vezes fica nervoso. E eu olhei para ele e falei assim: olha, mas para que você acha que ele puxou? Você também é nervoso, às vezes fica bravo.
E é por isso que às vezes o seu gene e o dele não dá certo. Às vezes a conversa não bate, não dá certo, porque é igual você pegar uma bateria de carro, quando você coloca o positivo, ou quando você às vezes pega os lados opostos também, e bate, pega fogo. É a mesma coisa. Mas um precisa do outro. E o filho sempre reflete o pai. O filho sempre traz na sua vida a bagagem do seu pai. Quantas e quantas vezes eu me pego fazendo as coisas que os meus pais faziam? A forma de lidar, a forma de fazer algumas coisas. Ou quem sabe você, quantas vezes você se identificou com o seu pai? Eu estava conversando hoje sobre esse assunto com a minha esposa. E ela estava falando, ela reconheceu as coisas que ela fazia, ou que faz ainda, que é igual à mãe dela. O filho sempre reflete o seu pai. O filho sempre copia as atitudes, ele copia as maneiras e o gesto dos seus pais. É por isso que uma casa que cresce debaixo de briga e de contenda, quando os filhos crescem, a casa dos filhos também vão se tornar lugar de brigas e contendas. Se nós temos dentro de uma casa um pai que é trabalhador, o filho se torna trabalhador. Às vezes pode demorar um pouco, mas vai chegar um momento que ele vai se achar, e ele vai começar a trabalhar igual o seu pai. E porque ele se espelha no seu pai. O seu pai é o maior guia da vida dele. Tudo que ele vai fazer, ele lembra do seu pai. Existem dias que a Isa vai fazer alguma coisa, e quando ela começa a fazer, eu falo para ela: olha, não é desse jeito. Ela fala assim: mas a minha mãe fazia assim. A minha mãe fazia desse jeito. Tudo que nós vamos fazer, nós aprendemos com o nosso pai. Agora eu quero trazer esta visão para o reino espiritual. Quando Jesus estava entre os seus discípulos, quando ele estava caminhando com seus discípulos, ensinando eles, através do seu exemplo, através das palavras, através dos milagres, Jesus estava mostrando para aqueles que o seguiam, como o seu pai era. Jesus estava nos mostrando como o pai dele agia. Olha só, quando Jesus ainda era conhecido como o filho de José, Jesus ele era o quê? Carpinteiro. Jesus trabalhava com madeira. Por quê? José era carpinteiro, então ele passou a profissão para o seu filho, Jesus. Jesus ele cortava as árvores, ele serrava, ele trabalhava. Eu não sei qual que é o tipo de carpintaria que ele fazia, mas quem sabe ele pegava a árvore e fazia mesa, assim como José fazia. Mas a partir do momento que ele começa a fazer aquilo que Deus tinha ordenado ele fazer na terra, a partir do momento que o Espírito Santo entra na vida dele, e ele começa a agir como o seu pai que está no céu. A partir do momento que o Espírito Santo entra na vida dele, ele começa a agir como seu pai. Então toda a sua caminhada, todo o seu testemunho, toda a sua jornada, era simplesmente o reflexo daquilo que o seu pai fazia. Todo o amor que Jesus veio e trouxe para a terra,
é o reflexo daquilo que o seu pai fazia. Quando Jesus veio até a terra, ele veio nos mostrar como o pai vive, como o pai anda, como o pai ama. Foi por isso que ele falou: se vós conheceis a mim, também conhecereis ao meu pai. E aí Felipe perguntou, ou falou: Senhor, mostra-nos o pai, que isso vai nos bastar. Jesus, por favor, nos mostre o pai, e isso vai nos bastar. E então Jesus falou: olha, eu estou tanto tempo convosco, eu estou tanto tempo com vocês, e tu, Felipe, ainda não tem conhecido o Pai. Ele falou para Felipe: olha, Felipe, quem me vê, vê o meu Pai. Quem me vê, vê o meu Pai. Todos nós aqui levantamos a mão quando alguém pergunta se nós somos realmente filhos de Deus. E eu não estou falando que você não é filho de Deus, mas quem sabe em determinados momentos da sua vida, você se encontra como um filho rebelde, um filho que está revoltado com a sua casa, está revoltado com o seu pai, e quer mostrar toda a sua rebeldia a ele, quer mostrar tudo o que é o contrário àquilo que o pai te ensinou. E quantas vezes em nossa vida nós nos mostramos dessa forma, contrariando tudo aquilo que o pai nos ensinou, contrariando tudo aquilo que ele nos mostrou. E nós passamos tanto tempo com o pai. Quando nós o aceitamos, em João 1,12, nos fala da seguinte forma: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a partir do momento que nós mostramos que nós queremos ter uma vida com o Pai, que nós queremos ser chamados de filhos, quando nós somos batizados, nós recebemos sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus nada mais é do que o próprio Deus na terra. E a palavra do Senhor nos faz saber que é o Espírito Santo que nos ensina a andar em todas as coisas, a fazer todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina. Então o próprio Deus, que é o nosso Pai, através do Espírito Santo aqui na terra, ele nos ensina a ser filhos. E deixa eu te perguntar mais uma vez: você é filho de Deus? Então por que você não tem agido como um filho de Deus? Por que nós não temos agido como filhos dele? Por que nós não temos tomado atitudes como ele tomaria? Por que nós não temos feito coisas que ele faria? Por que nós não perdoamos o nosso irmão como o Pai nos ensinou a perdoar o nosso irmão? Porque nós queremos o mal das pessoas, enquanto o nosso Pai ensinou nós a amar as pessoas. Porque nós temos feito tantas coisas erradas, sendo que o Pai nos ensinou a ser filhos dele, sendo que ele nos ensinou a ser um verdadeiro filho. Por quê?
que nós tomamos este caminho de desobediência ao Pai? Porque nós negamos aquilo que Ele nos trouxe, aquilo que Ele nos ensinou. Se você recebeu o direito de ser chamado de filho, se você recebeu em sua vida o direito de ser chamado de filho de Deus, você tem que, assim como Jesus, que também era o Filho de Deus, transparecer a vontade dEle, ser aqui nessa terra o reflexo de Deus. Quando as pessoas olharem para você, ver o próprio Deus. Ei, nós não somos imagem e semelhança do Senhor, até nós mesmos nos fazemos imagem e semelhança dEle. Como assim, pastor? Olha só, como você me diz que uma pessoa cheia de pecados, uma pessoa que vive cometendo pecados, ela transparece a face de Cristo, a face de Deus. Então quer dizer que Deus é errôneo? Quer dizer que Ele é pecador? E quantas vezes as pessoas olham para você aqui na material e falam assim: olha, o seu filho é igualzinho a você, mas será que ele está te copiando nos seus atos? Será que ele está andando na sua disciplina? Será que ele está andando naquilo que você ensinou para ele? Eu e você temos que nos fazer a imagem e semelhança dele. Eu e você temos que tentar buscar andar em santidade, buscar andar nos seus caminhos retos, nas suas diretrizes. E assim como Jesus andou, assim como Ele fez, nós temos que tentar ter uma vida de honestidade, uma vida reta, uma vida santa perante o altar do Senhor. Eu não estou aqui hoje te condenando, não. Eu não estou falando que você não é filho, não. Mas eu estou aqui hoje para realinhar você no caminho de filho, porque um filho muitas das vezes se perde na sua caminhada, e hoje o Espírito Santo de Deus quer colocar você no caminho reto, no caminho que o Pai te ensinou, no caminho que o Pai nos deixou. E sabe, quando um filho deixa de obedecer o seu pai, ao invés de ganhar, conquistar, ele só perde. Por isso que a palavra fala que o filho tem que honrar o pai, não é? O filho que escuta os conselhos do pai, que obedece ao seu pai, tem vida longa na terra. E da mesma forma é nós com Ele. No reino celestial é a mesma forma, eu, você e o Pai. Quando nós ouvimos a palavra dEle, quando nós ouvimos os seus ensinamentos, quando nós seguimos aquilo que Ele nos ensinou, nós temos vida longa nessa terra. Nós temos vida próspera nessa terra. Ei, meu irmão, por que não obedecer o Pai? Porque às vezes nos fazemos de rebeldes e andamos na contramão de tudo aquilo que Ele nos ensinou. Eu quero que, a partir dessa noite, quando as pessoas olhar para você no seu trabalho, na rua, quando elas olhar para você, elas possam falar da seguinte maneira: olha, está vendo aquele lá? Aquele lá é um verdadeiro filho de Deus. Aquele é um filho de Deus. Olha lá, você está vendo ele? Olha lá. Aquele é um filho de Deus.
Esses dias eu estava conversando, já falei isso aqui, vou falar de novo. Com uma pessoa, ela falou assim: olha, eu não vou para a igreja, e nem meu esposo. Tínhamos muita vontade de ir, porque simplesmente as pessoas que estão lá dentro, às vezes são as que mais dão trabalho para pagar, pastor. As que chegam na minha empresa com um adesivo de igreja, nós temos até medo de vender, porque nós não sabemos se nós vamos receber. Sabe, são pessoas que são filhos, mas que não têm uma vida, ou que deixaram de seguir os conselhos que o pai deixou para ele. Deixa eu te fazer uma última pergunta antes de encerrar essa pregação. Quando as pessoas olham para você, elas veem o seu pai? Quando as pessoas te olham, o que ela vê através da sua vida? Se você tem feito o papel de filho rebelde, ainda dá tempo de pedir perdão para o pai. Ainda dá tempo de correr para os braços do pai. Se você tem contrariado as vontades do seu pai, ainda dá tempo de você pedir perdão para ele. Olha só, o pai é muito amoroso. O pai, ele é carinhoso. Ande conforme o seu pai. Siga os conselhos do seu pai. Seja um verdadeiro filho a partir de hoje. Se coloque de pé.